Vamos abrir nossa Bíblia, livro de Jeremias. Nós vamos ter duas escrituras, livro de Jeremias, e depois eu vou deixar as Bíblias abertas na 2 Crônica, que nós vamos lendo e vamos comentando, vamos falando sobre esse assunto. Vamos ficar todos de pé, referente à palavra, reverência à palavra do Senhor. Jeremias capítulo 29. Versículo 12 e 13. A escritura diz assim, irmãos: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, alguns livros para trás, 2 Crônica. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos orar agora. 2 Crônica 7. Pai amado, lemos a tua palavra e cremos nela, Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe agora, Pai. Eu não sou um grande pregador, mas o Senhor é o grande pregador. Que a unção do teu Espírito Santo venha sobre mim, e que minhas palavras não venham voltar vazias, Pai. Que a palavra do Senhor, através dos meus lábios, possa adentrar no coração dos teus filhos, tanto nessa audiência presente e na invisível, e possa abençoar teus filhos, Pai. No nome de Jesus Cristo agradecemos, amém. Vamos nos assentar? Vamos nos assentar. O título da mensagem está intitulada Um grande esforço. Um grande esforço. Esforço é um ato de aplicar força, energia ou empenho para realizar algo, seja fisicamente, mentalmente ou emocionalmente. Não é preciso de aplicar força, energia, empenho para realizar algo. O profeta chega a dizer que o evangelho, a entrada no reino de Deus é por força nossa. Nós temos que entender que nós não entramos no reino de Deus, Jesus me chamou, Deus me chamou e agora está tudo certo. Não está. Quando Israel sai do Egito, foi uma maravilha, né? O Mar Vermelho se abrindo, os milagres acontecendo, Faraó morrendo, o soldado de Faraó morrendo afogado, aquela vitória, houve um grande avivamento. Miriam comandando aquela festa, né? Tocando seu tamborim, e as filhas de Israel dançando e bailando de alegria no Senhor. Houve um grande regozijo. Eles era para adentrar em Canaã, que a meta era ele sair do Egito e ir para a terra que emanava leite e mel. E 3 dias e meio de caminhada, eles adentrariam naquele lugar. Mas, quando eles entraram, ficaram às beiras da entrada, olha como que a coisa é. Eles chegaram a avistar. E Moisés designou 12 para espionar a terra. E Josué e Caleb e mais 10. E quando eles foram espionar, vocês sabem da história, mas é importante ressaltar, trazer à memória, porque a promessa, tanto para ele como para nós, que nós há de entrar na terra prometida. A nossa terra prometida é a Nova Jerusalém. Essa é a nossa terra prometida. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Apocalipse. Ela está adornada como uma noiva para o seu noivo, com pedras preciosas, as ruas de ouro,
os muros de cristais e pedras preciosíssimas. A cidade está pronta e preparada, prontinha para os filhos de Deus. E ali a glória do Senhor resplandecerá a cidade santa. Que coisa maravilhosa, né? Todos nós almejamos esse lugar. Israel também almejava a terra que manava leite e mel. Porém, quando Josué e Caleb, os dois capitães, comandante daquela tropa de 12, de 10, traz as evidências que a terra realmente era boa, 2 para carregar um cacho de uva, a terra era tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles. Porém, havia uns ocupantes daquela terra, que não eram donos daquela terra, porque a terra já era de Jacó. Simplesmente 400 anos se passaram e eles ficaram no Egito e largaram a sua própria terra e tiveram ocupante nela. Eles iam tomar conta, tomar posse do que era deles, só que eles tinham que tirar o gigante. Preste bem atenção, irmãos, preste bem atenção, eles tinham que tirar os gigantes. Aqueles 10 amedrontou 2 milhões de israelitas, dizendo: nós somos como gafanhoto. Na verdade, a terra é tudo isso que é prometida, mas nós seremos esmagados como gafanhoto, porque há gigantes lá. A incredulidade tomou conta. Por quê? Deus já tinha tirado das mãos de ferro de Faraó. Deus já tinha feito maravilha. Deus já tinha abrido o Mar Vermelho. Não era a força deles que eles iam tomar posse da cidade prometida, ainda era Deus dele. Então ali eles não quiseram entrar na terra que Deus falou: tome posse aí de vocês, entra que eu serei com vocês. Aí então eles blasfemaram, amedrontaram, se acovardaram. Aí então houve-se um véu ali, que eles não viram mais aquela cidade, uma grande cegueira tomou conta deles espiritualmente, que eles não viram, e Deus disse para ele que nenhum daqueles 2 milhões ia entrar em Canaã mais, e eles simplesmente só rodearam anos e mais anos, até que toda aquela geração que estava ali, 2 milhões, morresse um após o outro, um após o outro, até que o último rebelde, até que o último incrédulo morresse. Aí então Deus levanta Josué novamente, incumbido de colocar o povo lá dentro, e Josué dá aquele sermão: não seja como vossos pais, que lá no passado amedrontaram, se acovardaram, não se esforçaram, cruzaram o braço, acharam que Deus ia dar de graça, ia colocar ali. Não seja como vossos pais, preguiçosos na fé, acovardados na fé, incrédulos na fé, porque quando nós nos tornamos acovardados, incrédulos, a bênção de nós é tirada. O profeta fala isso: é tirado para nós e passado para outro. Foi tirado de Israel, passado para os filhos. E Josué colocou o povo lá dentro, eles entraram e tomaram posse. Então o esforço, nós precisamos de um grande esforço para o reino de Deus. E o profeta diz assim, que o reino de Deus é tomado com grande esforço. Não é fácil não. Nós temos que lutar contra as nossas adversidades todo dia. O grande inimigo nosso é nós mesmos, né? Se nós fôssemos falar da nossa natureza hoje, você ia ver quão grande é esse gigante inimigo nosso, que somos nós mesmos, gigante do lazer, gigante do prazer, gigante da vaidade, gigante dos desejos carnais, gigante, é tanto gigante que há em nós, que nós nos acovardamos. Você está entendendo? Nos acovardamos. Eu vi um certo rapaz tentando influenciar uma pessoa obesa, rica, com os melhores treinadores ao seu lado, e não consegue resultado, dizendo assim:
Tem pessoas brasileiras pobres que demoram 2 horas para chegar no serviço, que trabalham 8 horas de trabalho, chega em suas casas 8 horas da noite e ainda vai para a academia treinar, e ainda bate o seu shake de ovo com batata doce, com cereal, o shake de pobre, né? Que é aveia com leite, algumas coisas ali, bate para fortalecer, e a alimentação é banana, batata doce, frango e ovos fritos. E se esforça, mas quando a pessoa tem tudo, tá ali, ó, eu não quero, não vou, tá entendendo? Vocês vão entender mais para frente isso aqui, ó. O que é ter esforço na vida cristã? Há resultado. Quando nós não temos esforço, não há resultado. Mas aqui em 2 Crônicas, a palavra diz aqui, ó, capítulo 7, versículo 13. O Senhor, vamos no 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. E se, olha aqui, ó, preste bem atenção, ele falando assim para Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, é possível? É possível. Deus fazer isso? É possível. É possível Deus dar uma prova dura para você? É possível. É possível Deus deixar você desempregado? É possível. É possível Deus permitir um câncer em você? É possível. É possível Deus permitir uma diabetes? É possível. É possível Deus permitir um acidente? É possível. É possível a miséria beirar a sua casa? É possível. Tudo é possível se Deus permitir. Era isso que Deus estava falando para Salomão. Mas ele disse: Salomão, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar? Está entendendo? Se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar significa reconhecer a própria insignificância diante de Deus. Humilhar é você dizer: Senhor, eu não sou nada, eu sou um verme, eu sou um pecador nato. Há em mim, Senhor, desejo de pecado, desejo de fornicação, desejo de prostituição, desejo da cachaça, do tabaco, desejo das coisas. Senhor, eu não valo nada, eu nem consigo olhar para o Senhor, porque eu sou um miserável pecador. Tu és corretíssimo. Se o Senhor me consumir com fogo do céu, o Senhor é justo em fazer isso. É se humilhar, é reconhecer a sua insignificância diante de Deus e a sua necessidade da sua graça. Você tem que dizer: Senhor, eu necessito de Ti, porque às vezes nós batemos no peito como fariseu: eu entrego dízimo, eu sou isso, eu sou crente há 30 anos, 40 anos, eu sou da igreja fulana, eu sou da igreja ciclana. Baboseira, irmã. Deus não sabe de Assembleia de Deus, Deus não sabe de tabernáculo, Deus não sabe da Universal, Deus não sabe da Cristã no Brasil, Deus não sabe de nada dessas placas. Ele tem uma igreja. Deus tem uma igreja. Quem criou nomes foi homens. Deus tem uma igreja na terra, e dessa igreja Ele tem filhos e filhas de Deus que se renderam ao Teu santo nome. Por isso Ele é Deus. Então nós temos que se humilhar e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu dependo da sua graça. É reconhecer a necessidade da sua graça. Todos nós precisamos da sua graça. Nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Nós não somos merecedores do céu. Não somos. Se não fosse o sacrifício do Calvário. Qual foi o hino que nós cantamos do Calvário? Falando do Calvário? Pé descalço.
Hoje eu quero crer, pé descalço, firme ao chão, entre a cruz e a solidão, lá estava ele, em meio à multidão, pulsava forte coração. Para quê? Para me dar perdão. O que foi o Calvário? É a graça, irmã. É a graça. Se não fosse o Calvário, nós estaríamos perdidos. Ele morreu no Calvário por mim e por você. Não tem ninguém maior. Não tem pastor, não tem diácono, não tem líder de religiões, não tem prefeito, não tem presidente, não tem nada. Todos nós estamos debaixo do sangue do Calvário. A graça, necessidade da graça. Quando um dos maiores homens que pisou nesse século aqui nessa terra, chamado William Marlon Branham, porque ele era um profeta de Deus, e Deus usava ele, e Deus fazia maravilha, câncer caía na plataforma, milhares de pessoas, só lá em Hamburgo, lá na África, eu creio que foi mais de 10 carretas, só de cadeira de roda, de muleta. E o prefeito ligou para ele e disse assim: William Branham, sai do hotel agora na janela, olha aqui agora, olha o que está acontecendo, aquelas carretas e mais carreta, a campanha, resultado dos milagres, e o povo cantando, somente crê, somente crê. Era um grande homem, não era? Como Billy Graham, como Oral Roberts, também foi um grande homem. Theodore Robertson, grandes homens. Mas William Branham tem um ministério profético. E Deus fez tantos milagres e ressurreição no ministério dele. E certa vez, ele foi em um bar para comer um lanche. Ele estava com fome e ele não tinha comido o dia inteiro e ele precisava se alimentar. Quando ele chega naquele bar, tinha uma senhorinha com pequenas roupinhas, com 2 homens naquele bar, bebendo e fumando. Ele olhou aquela cena e ficou muito irado, e ele irou-se em seu coração e chegou a pensar: Deus, como o Senhor suporta uma cena dessa? Como que o Senhor não varre uma pessoa dessa do mapa da terra? Porque era uma mulher da vida, com 2 homens, com aparência terrível. Deus chamou William Branham para fora daquele ambiente. Saia para fora. Quando ele sai para fora, ele então tem uma visão. A visão era que os pecados dele ia de encontro com Deus, e Deus é santo. Deus não suporta nenhum pecado. Deus não suporta. O que aconteceu no Calvário foi um campo de força chamado sangue do Senhor Jesus Cristo. E ali então, quando os pecados, na visão, os pecados de William Branham vinha, e antes de tocar em Deus, o sangue de Jesus Cristo era como um para-choque de um carro, batia e voltava, batia e voltava. E ele então diz assim: ó Deus, perdoa meus pecados, na visão. E na visão a voz disse: sim, eu perdoo os seus pecados. E ali o dedo molhou no sangue de Cristo e escreveu: teus pecados estão perdoados. E ele diz: ó Senhor, muito obrigado. E Deus então diz, a voz diz para ele: você quer perdão dos seus pecados, mas você está condenando a minha serva, a minha filha, ali agora no bar. Você não quer o perdão dela, você quer o juízo sobre ela, mas sobre você quer a graça. Então ele pediu perdão, a visão se foi, e ela chegou até ali e disse: perdoa, senhora, eu preciso falar com você. E a mulher disse: eu estou acompanhada. Achou que era mais um cliente. Disse: não é isso, eu sou o ministro, e aconteceu isso e aquilo, e Deus me fez ver isso e aquilo. E eles começaram então a ter um culto ali. E ela começou a contar o que aconteceu em sua vida, a trajetória quando ela era adolescente, mãe crente, pai crente, separaram, e ela foi para a vida, se tornou mulher da vida, nunca mais voltou para a palavra, e chegou onde chegou na velhice. E ela disse assim: não tem mais jeito para mim, pastor. E ele, William Branham, disse assim: olha, tem jeito para você sim, ele está aqui agora, e ele está dizendo: venha, venha, venha. Num bar, aconteceu um culto de oração. Todos pararam.
Os caça-níqueis pararam, a cerveja parou, o tabaco parou, e eles todos se ajoelharam, e ali ele guiou Elia para o Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós, a humildade, nós temos que dizer assim: não sou melhor que você, eu preciso da graça. Senhor, necessita da sua graça. É um passo para a mudança de atitude, de comportamento. Se o meu povo se ama pelo meu nome, se humilhar, é isso aqui: Senhor, não sou digno, não sou digna, e orar e buscar a minha face. Oração é um meio de comunicação com Deus, um canal para expressar necessidade, pedir perdão e busca orientação diante da face de Deus. Sem oração não consegue vitória. Não consegue, irmão. Sem oração. Precisa de um esforço. Para orar, precisa de um esforço. É o tempo mais difícil dos crentes orar, é hoje. É o tempo mais difícil. Vocês podem ver que nos tempos passados, a oração era simplesmente a vitamina do cristão. Ninguém saía de casa sem orar, ninguém dormia sem orar, ninguém ficava sem orar. Nossos cultos de oração eram de 1 hora intensa de oração, meia hora de louvor, 1 hora intensa de oração. Eu já participei de culto de oração de 15 minutos, já participei de vigília que teve 5 minutos de oração. E nossas vigílias era a noite toda orando. A noite toda orando. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me cura, me batiza, liberta eu desse vício, liberta eu de desejos carnais, me deu o nascimento. As pessoas ficavam fora de si no chão, chorando, em êxtase, gritando, tem misericórdia. A oração, ela traz mudança, ela traz energia. O crente que não ora não tem energia. O crente que não ora é apenas um crente carnal fracassado. É oração. Significa buscar a Deus em toda a sua vida, em todos os seus momentos, não apenas quando é em dificuldade. É uma busca por conhecimento, intimidade e relacionamento com Deus. Não é só quando está doente. Você pode ver que quando há uma doença, nós oramos, né? Entendeu? Nós oramos intensamente, pedimos oração, clamamos, jejuamos. Eu sei de muitas pessoas, e até famosos, que nem aquele rapaz, eu creio na conversão dele, Yuji Takashima, um apresentador da televisão, famoso, dançarino dos bons, mas quando o papai e a mãe dele estavam morrendo no hospital, ele fazia vigília de oração lá fora, de joelho, orando, ele e alguns irmãos da igreja dele. Ali começou a ter uma experiência com Deus. Ele não queria perder seu pai e sua mãe, mas ele perdeu. Mas veio a conversão. Veio a conversão. Eu creio que às vezes Deus permite muitas coisas acontecerem. Eu oro a Deus, eu falo assim para Deus: Senhor, não permita, eu não quero que o Senhor ponha alguma enfermidade em mim, faça eu perder alguma coisa para eu buscar o Senhor intencionalmente, com intensidade. Eu não quero. Deus me livre. Eu quero buscar Deus na saúde, eu quero buscar Deus na riqueza, não quero buscar Deus na pobreza, não. Deus tem que me quebrar lá embaixo. Deus tem que falir minha empresa, Deus tem que falir minhas contas bancárias, Deus tem que fazer eu pedir dinheiro para o não, eu quero na riqueza. Na riqueza vocês entendem, nós está bem, porque Deus trata disso. Aquele cantor famoso, e tocava na Legião Urbana, o trombetista chamado Matos Nascimento, Deus quebrou ele lá embaixo, que ele foi morar na laje de uma casa de favor, para reconhecer. Mas tudo bem, tudo é válido. O importante é nós entrar em contato com Deus. Se eu, na minha teimosia, eu não buscar a Deus, Senhor, então pode quebra o vaso, pode quebrar, porque se não quebrar, a vaso tem que ser quebrado.
O importante, irmãos, é nós estarmos corretos com Deus. E quando vir aquele grande dia do arrebatamento, nós estarmos na plataforma esperando a volta do noivo, a volta do Senhor Jesus. Então, por mais que nós somos birrentos, por mais que nós somos teimosos, ainda nós temos que orar assim: Senhor, eu não quero te buscar na pobreza, na doença, na enfermidade, na tristeza, não. É na alegria, na fartura. Mas se todavia eu ainda for teimoso, o Senhor tem o direito de me quebrar, de me moer, mas que eu entre em sua presença. Não é verdade, irmãos? Que eu entre em sua presença, que eu viva na sua presença. Aleluia. E se converteres dos seus caminhos, então eu ouvirei do seu converter dos seus caminhos. A coisa é séria. Não é simplesmente eu orar, pedir a Ele e está tudo bem, não mudei, não me converti, não parei com o meu modo. Não, Deus quer uma mudança. Deus quer que nós paramos, Deus quer que nós cessamos do mal, de fazer o mal, para que Ele possa responder minhas orações. Vocês sabem que a Bíblia fala sobre oração impedida, oração que não sobe diante de Deus? Até mesmo um irmão que estiver brigado com outro irmão, a Bíblia diz que vai conserte primeiro com seu irmão, para que sua oração seja respondida. E às vezes nós oramos e Deus não responde, nós oramos e a bênção não vem, a resposta não vem, porque há algo para consertar. Há alguma barreira, algo está atrapalhando a resposta. Então a nossa oração tem que ser com diligência: Senhor, se a minha bênção não vem, a resposta não vem, será que tem um pecado escondido? Será que não tem alguma coisa para eu consertar? Se eu sou covarde, me encoraja para consertar. Se eu sou esquecido, se eu me tornei um nécio, se eu não me lembro, refresca essa memória, traz à tona, traz à memória os meus pecados, para que eu possa, através dos anos do passado, ir lá onde o mal foi enterrado e dizer: achei a dracma perdida, agora eu vou consertar. É a verdade. A dracma perdida, aquela mulher, quando perdeu a dracma, ela ficou desesperada. A morte era certa. Ela só tinha uma saída: achar a dracma perdida. Porque quando o esposo chegasse e achasse que ela perdeu aquela dracma, a dracma da fidelidade, ela ia ser jogada fora e consequentemente morta. Mas quando ela achou, a Bíblia diz que ela pegou as luzes para procurar. E tem certos momentos você tem que buscar a luz da palavra. Você clareia para mim, clareia. E o Mombrana, algo importante que ele falava, ele dizia assim: eu procuro cada pedrinha. Às vezes tem algo aqui, às vezes eu tenho que falar: mãe, já me perdoa, aquele dia eu falei a palavra errada, uma Cristina, aquele dia eu estou te devendo isso aqui, fulano, ciclano, esse tempo atrás veio um rapaz me pagar um valorzinho pequenininho, que fazia mais ou menos quase 10 anos que me devia. Falei: tá bom, quer me pagar? Recebo. Eu falei: Suzy, esse rapaz se tornou crente. Só tem uma coisa para fazer a pessoa pagar uma dívida antiga de quase 10 anos: Deus, Jesus. Quando Jesus entra em nossos corações, nós vamos lá. Então nós precisamos de Deus. Senhor, entra em meu coração, para eu devolver o que não é meu, o que não me pertence. E aquilo é libertador. Vai se libertando, vai se libertando, vai se libertando, vai se libertando. E de repente não tem nada que atrapalhe a sua oração. Nada. Se Satanás está barrando a sua oração, como barrou para Daniel nas margens lá do rio, 21 dias barrando a oração. Ora com intensidade. Daniel orou com intensidade, orou 21 dias. Aí a oração subiu. Sobe. Pode barrar, Satanás, uma hora sobe. Não tem nada atrapalhando minha vida. Você tem direito constitucional do céu. Vai dizer: Satanás, sai da minha vida.
Ele só tem direito quando tem algo que pertence a ele. Mas quando ele não perde o direito, você não tem direito, Satanás. Sai da minha irmã, cura. Sai do meu irmão, cura. Essa enfermidade vai sair. Vai sair. Você pode orar, vai sair. Por isso que o irmão Brana, ele às vezes ele dizia assim: irmã, ele tinha o discernimento e dizia: conserte isso aqui primeiro para receber oração. Faça isso primeiro para receber oração. Em outra ocasião ele dizia: você vai render sua vida ao Senhor Jesus se Deus te curar? O senhor falava: vou. Eu estive em Curitiba a pedido do pastor Mário. Fizemos 2 cultos especial lá. E tinha um irmão que não era batizado. A sua esposa era batizada. E ele é empresário, uma pizzaria grande, em um ponto muito bom, e devendo demais, e a cabeça daquele moço está para explodir. E ele me levou lá para conversar com ele e para orar por ele. E logo tivemos uma conversa. E como também estou no ramo da gastronomia, comecei a conversar com ele, a dialogar. Falei: irmão, Deus restaura todas as coisas. Deus pode fazer você pagar essa dívida assim, ó, porque eu sou prova viva. Eu já devi muito mais que isso que o irmão está devendo, e de repente acabou-se. Deus faz milagre. Agora eu disse para ele: se Deus, irmão, fizer um milagre em sua vida, restaurar, você não vai perder sua pizzaria, você não vai perder sua casa, ninguém vai cobrar você mais, você vai ter sua vida correta. Você entregará a sua vida ao Senhor Jesus? Ele disse: eu entregarei, chorando. Ei, glória a Deus, é esse o caminho. Se Ele vai ser o dono da sua vida, vai ser o governador da sua vida, deixa Ele entrar na sua vida e dominar a sua vida. O hino é bonito. Entra na minha casa, entra na minha vida. Como que é? Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu disse: irmão, deixa Deus ser o dono do seu negócio. Eu disse para ele: se entrasse alguém com muito dinheiro, você pedir para ser sócio, que ia salvar o seu negócio, e você ia ser sócio dele, você ia gostar? Sim. Nessa altura do campeonato? Sim. Então, irmão, Deus é o seu sócio agora. Entregue os dízimos, Senhor. Comece a congregar, que Deus é o seu sócio, Ele vai solucionar. Aceitou Jesus, e na semana passada o pastor mandou a foto, ele sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho sempre ligado para ele. Não vendeu a pizzaria, está trabalhando, deu umas ideias para ele de negócio, e ele está feliz. E ele disse para mim no outro dia assim, disse assim: pastor Creve, muito tempo eu não dormia mais, porque a pressão das dívidas, a pressão é demais, você não dorme. Eu disse: eu dormi tranquilo, eu estou dormindo tranquilo. Então você deposita seus problemas na mão do Senhor. É um grande recurso, é um grande sócio que você ganha, é andar com Deus. Ele é dono do seu negócio, Ele é dono da sua saúde, Ele é dono do seu lar, Ele é dono de tudo, está nas mãos do Senhor. Aleluia. Tinha tanta coisa para falar. Converter dos seus maus caminhos significa mudar de atitude, mudar de direção. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Mas tem mal. Eu disse, um culto especial, disse assim, ó: nós tem que ser bom. Eu não sou bom, mas tem que ser bom. Você sabe o que é bondade? É ajudar o próximo. Até nisso nós temos que orar. Estou quebrando meu coração, só penso em mim, em minha família. Eu preciso ajudar o próximo. Deus dá condição, e às vezes até uma pequena condição ajuda o próximo. Deus tem que fazer tanta coisa em nós, irmão, tanta coisa. Mudar o nosso egoísmo.
Se o meu povo converter de seus caminhos, significa mudar de atitude. Muda tudo que você vê na internet, muda tudo que você muda. Eu quero esse sócio para mim, eu quero esse Deus para mim, eu quero andar com Ele. Mudar de direção, abandonar os caminhos antigos do pecado, seguir os caminhos novos, o caminho santo de Deus. É uma mudança radical. Deus estabelece condições para que seu povo possa ser abençoado. Deus estabelece condições para que seu povo possa ser perdoado. Ele perdoa? Perdoa. Ele salva? Ele salva. Ele transforma. Ele abençoa financeiramente? Abençoa. Mas Ele estabelece condições. Tinha condições para Israel. Era entrar e lutar. Era só pegar a espada e fazer assim, ó. Eu creio que até um soldado cego ia cortar a cabeça de muito gigante. Porque não era a força dele, era de Deus. Está entendendo? Foi a vara de Moisés que abriu o mar vermelho ou foi o poder de Deus? É isso, a vara seca não faz nada, gente. Vara seca não faz nada, mas era Deus, era uma simbologia que Deus usa algo que não é nada. Então até um soldado cego ali, ó, podia fazer assim, ó. Ia cortando a cabeça dos... É verdade, ia cortando a cabeça dos soldados. Mas tremeram na base, ficaram com medo. Gente, com Deus poderoso desse, não pode ter medo não. Só não pode ter nada que pertença ao diabo. Ah, se que pertence a você, então toma. Eu não quero nada que te pertence, não quero nada que atrapalha. Nada. Deus traz condição para o perdão, para a restauração, estabelece condição para que seu povo possa ser perdoado, possa ser abençoado, que a sua terra possa ser sarada. Se o povo atender essas condições, oh glória a Deus, é o povo mais forte da terra, é o povo mais feliz, não há nada que para vocês. Aí é uma igreja poderosa. Aí você diz: sai Satanás, miséria, sai. Não admito. Eu disse para sua avó, eu falei: Satanás, ele é um poceiro. É como alguém aí que nós conhecemos aí desse partido petista aí, ó, que toma posse de uma terra, é um poceiro. Eles vão MST aí, toma posse e fica ali. Se o dono permitir, eles vivem a vida toda lá, 10, 20 anos. Mas se você falar assim, ó, eu tenho a escritura, e com a justiça, e falar assim, ó, sai da minha terra, eles têm que sair. Se você permitir que o diabo entre na sua casa, ele vai entrar. Se permitir que ele entre e senta no sofá, ele vai sentar. Se ele permitir que você faça até um cafezinho para ele, ele vai gostar. Até um cafuné ele vai gostar. E ele vai gostando, vai ficando. Mas o dia que você ia falar assim, ó, Satanás, a posse está aqui, ó. Você não é dono dessa casa não, sai daqui. A escritura está aqui, ó. Isaías 53, eu disse para sua avó: repreende, ele vai sair e você vai voltar a ter saúde. Isaías 53 diz: ele tomou sobre si toda a nossa enfermidade. Então sai, Satanás. Essa enfermidade não pertence, que ele já me curou lá no Calvário. E o profeta de Deus disse: no Calvário não foi só cura, foi restauração, foi bênção, foi tudo está consumado no Calvário, tudo está resolvido. Ei, glória a Deus. Encerrando aqui, próximo culto a gente continua nessa linha. Esse versículo chama para mudança, irmãos, mudança. Aí com todas essas condições, a Bíblia diz aqui, ó: buscar do meu povo, vamos de novo, chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, converter seus caminhos, então, olha essa condição, né? Eu ouvirei do céu. Ei, Caetano, agora sim, Deus faz isso. Ei, Anderson, agora sim, cada um de nós. Ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Maravilha, né? Já pensou? Senhor, socorre. Ele vai lá e te socorre. Senhor, eu preciso disso. Senhor, me ajude.
Senhor, é assim mesmo, nós temos que ser uns filhos, tudo nós fazer em nome do Senhor. Por isso nós oramos para sair, abençoa meu dia, oramos para dormir, obrigado pelo dia, obrigado por isso, Senhor guarda meu filho, guarda, eu oro por todos vocês todo dia cedo, e é bom, 40 minutos de oração, dá para orar por todo mundo, viu? Dá para orar por todo mundo, e orar assim, ó, com calma, pastor Samuel, ele ora por todos, e é uma bênção, quando cita o nome da gente, quando cita o nosso negócio, nossa família, isso é bom demais, irmão. A oração muda as coisas, e vai mudar a nossa igreja, vai mudar, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um hino, mas antes vamos fazer a oração, agradecer ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, o Senhor é um Deus maravilhoso, que ouve oração. Às vezes, ó Pai, eu sou um covarde, mas o Senhor pode entrar em mim, e fazer de mim forte. Seja forte, faz de nós crentes fortes, Pai, dos irmãos, das irmãs, e se tiver algo para nós consertar, Pai, eu quero consertar, eu quero ser o primeiro a pedir perdão, eu quero ser o primeiro a pagar aquilo que eu devo, eu quero ser o primeiro a consertar, Pai, porque tudo que nós queremos, cada um de nós aqui, é que os canais estejam limpos, que não esteja nenhuma barreira, para que nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor e respondidas. Obrigado, Pai, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus poderoso, é o Senhor.